piscar a tela, o quê, Helena? Tá, Você fica vamos lá. fazendo coraçãozinho. Prof, Pronto. quando sempre que ele pedir que Já. vai corrigir, você Você- fala que não. Não, espera aí que o Bernardo está falando. Pode falar, Bernardo. Sempre que ele pedir se vai corrigir, você fala que não, mesmo se você vai. Ah, por que que ele saiu? Porque ele só quer a resposta, Pro. Então Por vamos isso lá. que ele sempre pergunta, vai Não corrigir? aceita de novo, não aceita de gente. novo. Pessoal, ciclo da água. Professor, Psst. eu tinha caído. Tá. Ciclo da água, dinâmica, que a água mantém o nosso planeta. Então, a letra B vocês vão relacionar com a dinâmica que a água mantém o nosso planeta, tá? Toda aula ele tá assim? Sim, ele só... Qualquer coisa que a professora vai responder, ele finge que faz, para daí quando a professora for corrigir, ele copia. Tá. Ele sempre pergunta, vai corrigir? Cuida das suas vidas, velho. Vamos deixar então agora, vamos lá corrigir. Os rios. Rios. O rios vai ser qual questão? Podem apresentar cachoeiras se o relevo for íngreme? Isso, certinho. Tá? Podem apresentar cachoeiras se o relevo for íngreme. Então, a letra C vai com o segundo quadrinho. Olavo, eu já passo as respostas, tá? A ordem certinha que ficou, tá? Só um momento. Aquíferos. Podem estar no subsolo de lugares extremamente secos. Certinho. Podem estar... os aquíferos, né? Eles estão na parte do subsolo e também nós podemos encontrar em lugares extremamente secos. Por quê? Porque eles ficam bem abaixo da nossa tela. Ô, Matheus, tira essa imagem e coloca a tua câmera você mesmo, tá? Então, a resposta das colunas ali relacionadas às colunas ficou assim. Dinâmica, o primeiro quadrinho ficou a letra B, C, D e A, tá? Então, a ordem certa ficou B, C, D e A, ok? Todo mundo conseguiu fazer? Todo mundo conseguiu corrigir? Certo? Fazem um belezinha ali na tela para eu ver se todo mundo conseguiu corrigir. Bernardo, conseguiu, Bernardo? Então tá, Olavo, conseguiu acompanhar ali que eu falei as respostas em ordem? Quer que eu repito? Qualquer coisa me chama, tá? Aí nós temos lá, no diagrama abaixo, circule o nome de 5 partes de um rio. Lembra que eu falei para vocês os nomes? Quais que eram as partes de um rio? Quem que vai falar para mim? Quem vai responder? Nascente, leito, margem, foz e afluente. Isso, certinho. Então vai ser a nascente, tá? Tá na primeira linha. O leito tá na segunda coluna. A margem tá na quinta coluna. E a foz tá na penúltima coluna, tá? E o afluente que está na última linha. Deixa eu abrir aqui o livro de vocês, daí eu passo agora essa página, tá? Miguel e o Bernardo já sabem. Quietinhos. Silêncio. Só um pouquinho que minha internet hoje está meio lenta. Aí eu já vou compartilhar aqui com vocês. Sexto ano. Apostila. Então, ó, como que ficou as respostas?
tá? Ficou primeiro quadrinho, letra B, segundo quadrinho, letra C, terceiro quadrinho, letra D, e o quarto quadrinho, letra A. E no diagrama está a seguinte... Deixa eu só diminuir. Está da seguinte maneira, tá? Todo mundo conseguiu ver? Todo mundo acertou a número 2? Então quais que são as 5 partes de um rio? Se eu perguntar na avaliação, assinale a alternativa que contém as 5 partes de um rio. Aí vocês têm que saber. Nascente, o leito, margem, foz e o afluente. Ok? Combinado? Aí nós temos lá a número 3. A número 3 é a seguinte. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Então, nós temos ali rio de planície e rio de planalto. O rio Tietê, localizado em São Paulo, percorre terrenos acidentados, com grandes desníveis de altitude, escoando com mais velocidade em algumas partes de percurso. Por isso, ele é chamado... Pode falar. Rio Planalto? Rio de planície. Rio de Planalto. Ó, lembra, quando a gente tem um rio de Planalto, tem alguns percursos que ele vai correr mais rápido. Por que ele corre mais rápido? Devido ele ter ali alguns lugares ter uma elevação mais íngreme. Então, quando ele tem alguma elevação mais íngreme, lembra que eu comentei com vocês o rio Iguaçu, que tem as cataratas do Iguaçu? Então, nós temos lá um desnível, né? Onde que chega as quedas da Catarata do Iguaçu. Então, o rio, quando vai chegando próximo às quedas, ele começa a correr mais rápido. Por quê? Porque ele começa a ter ali uma descida. Então, todo o rio de Planalto, onde que nós temos os planaltos, eles têm uma correnteza e ele é mais rápido, tá, pessoal? Aí nós temos o segundo, corrigem lá, rio de Planalto. A letra B, página 347. O rio Amazonas corre lentamente por terrenos praticamente planos, formando muitas curvas em seu percurso. Por isso ele é chamado Rio Planície. rio de planície. Por quê? Quando ele está em um local onde que é totalmente plano, o rio ele acaba fazendo várias curvas, tá? E ele acaba sendo um rio de planície. Ele tem o quê? Suas águas calmas, tranquilas, né? Ele corre no tempo dele. Ele não tem aquele percurso onde que nem no rio de Planalto, que é onde que tem ali vários desníveis, né? Que ele faz correntezas no seu percurso. Tá, pessoal? Que nem o rio Piquiri que nós temos aqui. O rio Piquiri também tem vários percursos onde que ele corre numa velocidade mais rápida. Claro, tem lugares que ele vai mais devagar, porém tem lugares que nós temos as correntezas, que ele corre mais rapidamente. Ok? Tranquilo? Gente. Oi? Rio Piquiri, onde morre um monte de gente. Se não ter os devidos cuidados, morre mesmo. Tá, pessoal? Então, todo mundo conseguiu... alguém não conseguiu completar número 3? A letra A e a letra B? Todo mundo conseguiu? Quem não conseguiu, levanta a mão ali, avisa. Ô, prof, eu só não consegui fazer a B. A B? Ó, o rio Amazonas corre lentamente por terrenos praticamente planos, formando muitas curvas em seu percurso. Por isso ele é chamado... Ele é um rio de Planalto ou rio de planície? Planalto? Planície. Lembra que eu falei, ó, quando os rios eles correm lentamente, mais devagar, eles fazem muitas curvas. Então ele é um rio de planície. Planalto, a gente tem ali deformações no seu relevo. O relevo de Planalto, gente, lembra que eu comentei que ele tem várias ondulações, ele tem pontos altos, né? Tem pontos que vai ser serra, tem pontos que vai ser mais baixos, tá? O Planalto, ele tem ondulações no seu relevo, que nem aqui em Palotina, não é totalmente reto. Já a planície, ela é mais reta, é o relevo onde que ele é mais plano, é um relevo onde que você vê o horizonte longe, não tem deformações, não tem ondulações. Então, por isso que o Tietê é um rio de Planalto, porque tem correntezas em determinados locais,
E o rio de planície, o rio Amazonas é um rio de planície, por quê? Porque ele está em um lugar mais plano, né? Ele não tem ali desníveis, não tem muita elevação, ele corre de uma maneira plana, por isso que ele é um rio de planície. Ele fazendo no seu percurso várias curvas. Entenderam? Conseguiram entender? Alguma dúvida? Ok? Fazem um belezinha então, se tá tudo certo. Beleza, então. Ok. Entendeu agora, João? Olavo conseguiu também? Henrico conseguiu? A mãozinha do João Casaró é cor normal. A nossa é amarela. Ah, porque de certo ele mudou, né? A cor da mãozinha. Ah, você vai Tem explicar? como? Não sei. Vamos voltar para a aula. Então agora... Prof, eu já volto, tá? Já vou Tá, sair aqui. tá bom. Então agora eu vou continuar a aula, tá? Nós vamos voltar lá para o capítulo. Deixa eu abrir aqui a aula de vocês. Gente, alguma dúvida em questão das atividades? Como que tá? Tá tranquilo? Se vocês acharem que eu estou indo muito rápido, vocês me falam que daí eu vou diminuindo a velocidade, tá? Eu vou mais com calma. Ô, professor, ou é só colocar uma marcha mais lenta, E? ou é só colocar uma marcha mais lenta. Não, mas tá indo, se vocês estão indo assim, eu não preciso. Tô perguntando professor. Oi, Mas que nem lá no... pode falar. Que nem... Ah, eu me esqueci o rio que tem ali na... Rio Paraná ele é o quê daí? é um rio de Planalto também, Ah, tá. tá? Porque ele tem correntezas, que nem o Rio Paraná. Se não tivesse a Itaipu, a usina de Itaipu, nós teríamos aqui as 7 quedas em Guaíra, tá? Então ali é onde que nós tínhamos a deformação, ali onde que nós tínhamos um desnível, né? Que formava 7 quedas, que ele corria. Era parecido com as cataratas, tá? As 7 quedas. Então, mas daí, como tivemos a construção da barragem de Itaipu, essas 7 quedas, ela acabou acabando, né? Porque o lago de Itaipu, ele pega desde Foz do Iguaçu, quando eles fizeram, ele chegou a inundar até aqui em Guaíra, por isso que acabou as 7 quedas, tá? Porque o lago daí ele inundou toda essa região. Prof, o Rio Paraná pega lá nas cataratas, né? Não, é o Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu é das cataratas de Foz, tá? As cataratas do Iguaçu é do Rio Iguaçu, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês no Google Maps, já que vocês estão ali com a dúvida. Então a gente vai pesquisar aqui no Google Maps. Ó, quem tem a calça angelical? Aquela menina deve ter. Ela tem o coração, deve ter calça também, a calça angelical. Mostra a calça angelical aí, Léo. Gente, vamos lá, prestando atenção. Antes de nós começar o conteúdo, então eu vou mostrar aqui para vocês as cataratas, para vocês terem uma noção. O meu tem a calça angelical. Ó, pessoal, gente, vamos prestar atenção. Aqui nós temos o Rio Iguaçu. Olha como que é o Rio Iguaçu, pessoal. Prestem atenção, tá? Deixa eu mudar aqui. Vamos para o satélite. Ó,
aqui nós temos o Rio Iguaçu, tá? Que faz a divisa com Foz. Que divide o Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu, Brasil, Argentina, Paraguai, tá? Então aqui, como vocês podem observar, aqui nós temos a cidade de Foz, tá? E aqui nós temos as cataratas, que fica nesse ponto. Aqui é uma imagem de satélite, certo? Por isso que aqui a gente tem algumas nuvens que estão em cima da... Nuvens não, é a fumaça, né? Das quedas das cataratas. Então aqui, vocês observam que o rio vem de uma correnteza, ok? A barragem também, a barragem. Calma, eu já vou mostrar, calma aí. Uma coisa por vez. Então aqui nós temos o formato do rio. Temos a correnteza, onde que tem pequenas ilhas no meio do rio, tá? E quando ele vai chegando próximo às quedas, a correnteza ela dá uma agilizada, né? Então nós temos as quedas aqui, tá? Não dá para ver muito bem porque é de cima, é uma foto horizontal, certo? Então, deixa eu ver se eu consigo. A garganta do diabo. Aqui, ó. Mais ou menos nessa parte aqui. Vamos ver se a resolução vai ajudar. Eu já fui. Aqui é a garganta do diabo. Nós fomos ano passado com a escola, professor. Aham. Então vocês Eu não entendo, observam. tá, pessoal? Vocês observam que aqui é as cataratas do Iguaçu. Gente, presta atenção, vamos parar de gritar. Aí o percurso do rio, ele vai indo. Rio Iguaçu, vai fazendo ali a divisa. Vai chegando. Aí, aqui, prestam atenção. Aqui nós temos o Rio Paraná, tá? Vamos esperar. O Rio Paraná e o Rio Iguaçu, que passa por aqui, ó. Aqui é a foz do Rio Iguaçu. Lembra que nós estudamos onde que é o leito do Rio Iguaçu, a margem do Rio Iguaçu, e aqui é a foz do Rio Iguaçu, que ele deságua no Rio Paraná. Aqui nós temos o Marco das Três Fronteiras. O que é o Marco das Três Fronteiras? É onde nós podemos ver a Argentina, Paraguai e Brasil. Podemos ver ali os 3 lugares, ok? Então aqui é o Rio Paraná. Vamos achar a barragem do Rio Paraná? Aqui nós temos a barragem, a Itaipu, certo? Isso é aula prática, gente. Ó, a barragem de Itaipu. Nós temos aqui o vértice onde que eles abrem, né, para o rio desaguar também. Aqui nós temos onde que eles abrem lá a plataforma, né, para a água sair quando está o rio muito cheio. E aqui temos uma parte do Rio Paraná. Vocês observam que toda essa área aqui foi alagada, tá? Toda essa área foi alagada, formando lago. A parte mais baixa, né, perto nas laterais do lago, no leito do rio, que era antes, ela foi alagada, tá? E esse alagamento aconteceu e ele foi subindo, tá? Até aqui onde que a gente tem Guaíra, tá? Aqui, provavelmente, eu não lembro certo onde que era Sete Quedas, em Guaíra. Mas onde que era Sete Quedas, acabou. Tá, pessoal? Não temos mais as Sete Quedas. Professor, onde que é a ponte aqui, ó? É de Guaíra para Salto do Iguariá. É mais ou menos aqui, ó. Aqui a ponte. A ponte Ayrton Senna. Tá? Então, ó, aqui... É muito grande. Ó, Palotina tá aqui. Ó, Palotina. E aqui nós temos o leito do Rio Piquiri. Tá? Ó, o Rio Piquiri, ele dá essa curva e ele deságua no Rio Paraná. A foz do Rio Piquiri é no Rio Paraná. Olha a diferença da cor, olha o tanto de sedimentos que o Rio Piquiri carrega. Por isso que ele tem essa água marrom, entendeu? Por isso que é uma água mais escura. Por isso que a gente... Professor, Oi? não tá dando para entender muito bem. Você pode levar a gente lá para ver? Ah, não tem Verdade, como. concordo. Não tem como agora, senão a gente podia ver para aí sim, tá? Mas entenderam, assim, conseguiram entender melhor? Fica mais fácil a gente mostrando na prática. De novo, conhecer lá de novo. Quem sabe depois que voltar tudo ao normal ano que vem, Sete Quedas. Deixa eu ver se aparece aqui. Professor, mas a gente vai tudo de máscara, entendeu?
Ó, as 7 quedas era nesse ponto, E daí? gente. Aqui em Guaíra. Era aqui as 7 quedas. Que ficou totalmente inundada. Que triste. Então aqui nós tínhamos as 7 quedas aqui, que era que pertencia ao Brasil, né? Que era em Guaíra. Certo, minha gente? Então vocês viram, né? 2 rios afluentes do rio Paraná. Mostrei aqui o rio Piquiri, né? Que é afluente do rio Paraná. E mais aqui abaixo, o rio Iguaçu, né? Que olha como a formação de todo o lago de Itaipu. Grande, né? Aqui a barragem e a formação. E aqui, ó, o rio Iguaçu, aonde que nós temos as cataratas, tá? As cataratas e aqui a sua foz, né? A foz do rio Iguaçu. Beleza, minha gente? Certo? Legal, né? Então, agora nós vamos só continuar com essa parte aqui, porque só falta 10 minutos da nossa aula, então vou continuar com os próximos slides, vamos trabalhar, tá? Que é o regime dos rios, ou regime fluvial. Aulas da Prof. Lígia são as melhores, porque só fica assistindo slide. O regime dos rios e o regime fluvial. Tá? Então, nós temos 2 regimes de rio, tá? Ou fluvial, que é a mesma coisa, que é o período de vazante e o período de cheia. O período de vazante, ele está ligado quando a quantidade de chuva é menor, o volume do nível dos rios são reduzidos, tá? Esse período é conhecido como período seco ou vazante. Nos períodos de estiagem, muitos rios chegam a secar e expor seu leito, sendo conhecidos como rios temporários. No Brasil, os rios temporários ocorrem principalmente nos estados do Nordeste, onde o clima é semiárido, exerce influência no volume e no nível desses rios. Então, pessoal, quando a gente tem o período de vazante, é aquele período que o nível do rio ele acaba recuando, ele acaba diminuindo, tá, gente? É aquele período que nem um exemplo que eu quero dar para vocês. Aqui no Paraná, nós passamos por um longo período de estiagem de chuva, certo? Nesse período, ouvimos muitas reportagens que o que estava acontecendo? As represas próximas a Curitiba estavam com a vazante pequena, diminuiu a quantidade, né, de água nessas represas, né, que abastecem a cidade de Curitiba. Aqui na nossa cidade, o Rio Piquiri, o leito dele ficou bem baixo, teve alguns lugares que dava até para ver o solo, né, a parte do leito do rio, né, onde que tem muitas pedras, que nós conseguíamos ver, tá? Isso dali é interferência do quê? De um período de estiagem que nós temos, tá? O rio, ele diminuiu seu volume, sua capacidade de água, porém, ele não secou. Por quê? Porque não é um rio característico temporário, é um rio que ele pode ter ali a vazante diminuída, porém, ele não seca, tá? Ele continua com o seu leito. Já na região Nordeste, devido a termos um clima semiárido, devido ali passar quase um ano sem chuva, o que acontece? Lá os rios, muitos rios são temporários. Esses rios temporários, eles só enchem no período que está chovendo. Aí quando volta a seca, ele vai diminuindo até secar totalmente o leito do rio, tá? Até secar o volume de água do rio, ficando somente o leito do rio e suas margens, tá? Aqui nós temos uma imagem, vocês têm lá na página 343, é a paisagem da parte de um rio em período de seca, em Poconé, Mato Grosso, tá? Isso é no inverno de 2017. Lá em Poconé é cerrado, tá? Mata de cerrado. Paisagem cerrado, tá? Já no período da cheia é o feito ao contrário. É a mesma foto do mesmo rio, porém aqui, ó, inverno de 2017 e verão de 2018. É a mesma imagem, a mesma foto, o mesmo ângulo. Observem a paisagem no período da vazante, onde que nós não temos chuva, e no período da cheia, aonde nós temos chuva. Então, o período da cheia, ele ocorre quando o volume de chuva é maior e os rios recebem elevadas quantidades de água, que aumentam seu nível. No Brasil, a maior parte dos rios não secam, tá? Independente da estação do ano,
embora haja variação em seu nível. Esses rios são chamados de permanentes ou perenes. Então, os rios permanentes ou perenes são aqueles rios que eles não secam. Eles continuam ali com água, porém, em períodos de seca, eles acabam diminuindo o volume de água. Não sei se vocês eram pequenos ainda, mas houve um período aqui no Paraná que nós tivemos, eu não lembro se foi em 2016, se eu não me engano, teve um período que nós tivemos ali alguns meses muita chuva, tá? E o Rio Piquiri chegou até na ponte lá? Exatamente. Esse período, quando nós tivemos ali praticamente foi duas semanas de chuva intensa. Aí o que acontece? Como o Rio Piquiri e Rio Ivaí, eles são afluentes do Rio Paraná, e no Rio Paraná também, na nascente do Rio Paraná, que fica em Minas Gerais, estava chovendo muito, o Rio Paraná estava com volume de água alto, tá? Aí o que ocasionou? Muita chuva aqui no estado do Paraná, porque a gente estava com uma massa de ar úmida em cima do Paraná e ela não se deslocava devido ali à massa de ar seca que estava mais ao centro-oeste. Essa massa de ar úmida ela ficou estacionada aqui no Paraná. Então, ocasionando o quê? Chuvas intensas num período longo. E isso ocorreu. Por que ocorreu esse elevado esse aumento do nível do Rio Piquiri, Rio Ivaí, ali que nós temos aqui no Paraná? Devido, tá? O solo ele já ficou muito encharcado, não tinha mais para onde a água do solo ir, tá? Então, os lençóis freáticos subterrâneos, eles estavam alimentando o rio, porque tinha que, por algum lugar, eles tinham que soltar essa água, tá? Tinha que sair essa água. Então, os lençóis subterrâneos e a chuva, junto com o escoamento da água, estavam alimentando esses rios. Por isso que nós tivemos ali o Rio Piquiri e o Rio Ivaí, que teve suas pontes interditadas, ligando uma cidade na outra, devido a Oi? Esse tempo atrás, antes do corona, eu fui no sítio do meu amigo e contaram que é perto do Piquiri, né? Lá em São Camilo. Sim. E viram que subiu até numas casas lá em cima do sítio e eles teve que ir para a cidade. Exatamente. Por quê? Porque o Rio Piquiri, ele elevou muito, tá? Aí daí as pessoas elas têm que sair, tem saída de emergência para não inundar. Tá? Então, o Rio Piquiri ele elevou muito naquele período, tá, gente? Então, foi um período onde nós tínhamos uma vazante muito grande. Muita chuva, volume de água grande, o solo encharcado, não tinha mais, o solo não conseguia mais infiltrar a água. Então, isso fez com que a vazante do rio aumentasse e, posteriormente, né, nós tivemos ali algum período onde que o rio estava muito cheio. Claro que depois as coisas tudo se normalizam, mas, assim, são períodos que passamos ali devido à quantidade de chuva, principalmente ali quando a gente está passando da primavera para o verão, nós temos ali final de agosto, setembro, outubro até fevereiro, períodos muito intensos, com chuvas mais intensas, tá, pessoal? E aí nós temos também, eu não vou entrar em detalhe agora, porque senão vai confundir a cabeça de vocês, mas mais para frente eu explico para vocês a interferência do clima no próximo capítulo, tá? Certo, minha gente? Só vou passar essa página 343 para vocês hoje, tá? Que não dá mais tempo. O que vocês vão fazer? A questão número 4, tá? Vocês só... Página 347. A questão 4, vocês vão lá. Descreva as principais características dos períodos de cheia e períodos de vazante. Tá? Que nem eu expliquei. Isso, podem fazer de tema. Ah, não deu tempo de nós fazer aqui na sala, mas é bem curtinho, é bem facinho, só 2 questõezinhas, A e B. Dá para fazer ainda. Quem quiser fazer, a nossa aula termina daqui 1 minuto e 41 segundos. Vocês têm até 11h50, vocês podem estar fazendo a atividade. Vocês podem começar a fazer. Quando você explicava. Oi? Eu fiz enquanto você explicava. Já vai cair. Então, nós temos ali... Espera aí, Espera... Nós temos ali o período de cheia. Vocês vão explicar qual que é como que esse período é marcado e o período de vazante, como que esse período é marcado. Eu falei bastante. Tá? Ô, senhor, tem que Postar na plataforma? Não precisa. Por enquanto, não precisa.
Tá? O dia que precisar postar, eu aviso. Beleza, meu povo? Tá. Tchau. Olha, pera aí. Deixa eu falar com vocês. Façam a atividadezinha, tá? Na quarta-feira a gente se encontra, a gente corrige, daí eu termino de explicar a bacia hidrográfica e a gente termina de fazer os outros 2 exercícios, ok? Bom final de semana. Se cuidem, descansem, já façam a atividade agora, que daí no final de semana vocês ficam tranquilos, ok? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.